Que a graça e a paz do nosso eterno Deus, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esteja com você e a sua família, e mais uma vez com a presença do nosso irmão em Cristo, irmão de sangue também, Luciano Souza, tudo bem? Tudo bem, Julinho? Graça e paz. Graça e paz a todos vocês que nos acompanham através desse canal. Abençoado e abençoador, costumo dizer, Julinho, porque de fato esse canal tem sido uma fonte de bênçãos da parte de Deus para todos que o acompanham. Hoje nós vamos falar sobre a forma correta de louvar a Deus. Eu nem sei como, depois a gente estuda o tema do vídeo, mas o tema é louvor. Vamos falar sobre o louvor, como deve ser o louvor. É um tema até, se você procurar no YouTube, Julinho, ele tem muitas, mas muitas definições, né? É muito abrangente, né? Mas a gente sempre precisa focar no sentido bíblico do louvor, o significado do louvor, né? E principalmente a quem deve ser destinado o louvor. Verdade. E o que de fato é louvor. Vamos ler o Salmo 150, diz assim: Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza. Louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa, louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumento de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. E eu acho que aqui o verso 6 do Salmo 150 traduz bem o tema de hoje. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aí a gente pode entender, Julinho, como uma via de regra, uma sentença imperativa. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Ou seja, é uma ordenança. É um mandamento. Sim, e nós existimos para isso. Claro que hoje aqui nós vamos falar de louvor no sentido de música sacra, né? Porque o louvor, Julinho, nada mais é do que elogio, honraria, reverência a Deus. Esse é o significado da palavra louvor no original. Exatamente. E assim, Julinho, louvor, nós louvamos a Deus com a oração, né? Louvamos a Deus com a nossa audição pela palavra, né? Propriamente com a nossa vida. Sim, a maior expressão... Vida de fidelidade a Deus. Exato. E não é só lá no templo, não é só na igreja. Porque ser crente lá dentro do templo, né? Você ser fiel e ser bonzinho, todo mundo é. Mas, agora, e ser sal lá no mundo? Exatamente. Fora das quatro paredes. Concordo plenamente, Lin. E assim, como eu estava dizendo, o louvor, Julinho, nesse sentido, né, abrangente, né, falando de oração, né, de meditação, de reflexão. E eu costumo dizer que louvor, a mais exata expressão do louvor é ouvir, se dá pela audição e não pelo que a gente fala. Ou seja, como se a gente se comunica diante de Deus, né, pelo dom da voz que Ele nos deu, né, mas pelo dom de ouvir, né, a concentração na palavra de Deus, reverência. Sim, e ouvindo o que Ele tem a nos dizer. É a mais exata expressão de louvor, né? Mas, como eu disse antes, nós vamos focar mais aqui na questão do louvor em termos de música sacra, ou seja, os cânticos entoados que são, ou pelo menos que devem ser, Julinho, para unicamente e exclusivamente a glória de Deus. Agora, é um problema sério o louvor nas igrejas. A letra do louvor, o ritmo do louvor, tudo isso deve ser levado em conta. E o louvor, ele deve ser congregacional, ou seja, a igreja toda cantando junto, a igreja toda exaltando o nosso eterno Deus. E nós vemos
que isso não acontece na grande maioria das igrejas, seja igrejas contemporâneas ou tradicionais. Nós vemos que quem se destaca é o grupo de louvor, ou ministério de louvor, como você queira. É verdade, Lin. Isso é um problema e que parece-nos que é um problema que é muito pouco interesse de ser resolvido, porque há um investimento de vasta maioria das igrejas, né? Eu digo assim, vasta maioria no sentido de quase 100% delas, no sentido de investir no grupo de louvor como uma Treinamento forma, do líder, né, ali. como uma forma de atrair pessoas pelo cântico, pelos cânticos, né, melhor dizendo, e assim se torna uma coisa que complica em termos de comparação com a palavra de Deus, porque Verdade. quando os louvores não parece um mantra? Sim, com certeza. E uns louvores, tem muitos louvores assim, né, Julinho? E tem aqueles louvores de promessa também, né? Se eu tivesse mais que uma voz, o camarada nem com a voz que tem, ele louva a Deus perfeitamente. Não somos perfeitos, mas é assim. Então, e fica prometendo coisas, e tem até hinos do inário mesmo, da harpa, de promessa lá, e coisas que a gente nem consegue cumprir. Tem que tomar muito cuidado com isso. Acontece, Julinho, que os louvores são compostos por pessoas. Exato. Né? Os louvores, há quem de repente até discorde disso, Julinho, mas a única palavra que é divinalmente inspirada é a palavra de Deus, as escrituras sagradas. Exatamente. Né? O louvor não é divinalmente inspirado, não é embora nós tenhamos a iluminação do Espírito Santo para dispormos de um dom, né, para compormos músicas sacras. A música sacras. É um dom maravilhoso. Sim, ela não é dispensável, né, desprezível na liturgia. É importante o louvor na igreja. Desde que é importante, sim, relevante, desde que ela esteja em consonância, seja compatível com a palavra de Deus. Todo culto, toda a liturgia do culto deve ser conforme as escrituras. Sim, por isso que eu digo que o louvor é abrangente, porque tudo deve ser para a glória de Deus. E o louvor... Tem que ter harmonia, né, Luciano? Sim. Você tocou no assunto, você falou a palavra-chave agora, harmonia, Julinho. Você até falou sobre a questão de ritmo e tal, já no começo. Eu estava até aqui pensando, eu vou tocar nesse assunto, né, harmonia, né? E é muito interessante isso. Tudo tem que ser muito harmonioso, né? Exato. Harmonia na oração, né? Na questão da nossa reverência com a palavra de Deus, principalmente quando estamos concentrados ouvindo o que Deus tem a nos dizer através de seus arautos do Evangelho, ministros fiéis do Evangelho, né? Infelizmente são poucos, né, Julinho? Mas, assim, existem e a gente procura ouvi-los, né? Louvado seja Deus. Como crentes bereanos, a gente tem que ser, né? E procurar ministros que, de fato, né, apregoem ou pregam fielmente a palavra de Deus. E, em termos de louvor, né, essa harmonia também é indispensável, imprescindível, né? Porque, pensa bem, Julinho, eu não consigo imaginar um milésimo de segundo sequer que no céu hajam anjos cantando funk, cantando rap, cantando pagode, cantando forró. Não. Entendeu? Eu não consigo imaginar isso, Julinho. Sem contar que esses ritmos envolvem a sensualidade que é condenada na Bíblia. Sim. E isso tudo, Julinho, faz parte da cultura dos humanos e é uma questão antropocêntrica, né? Essa questão dos ritmos tal, foram introduzidos na cultura, né? Mas isso não é necessário que seja inserida no contexto de música sacra. Não. Nós temos, Julinho, da parte de Deus, a questão de inserir aquilo que faz bem ao nosso espírito. Exato. Muitas coisas disso que eu citei antes, forró, que são ritmos, forró, funk,
né, faz bem à carne. A carnalidade que é exaltada nesse sentido, E o espírito, não o espírito. como fica? A nossa alma deve ser nutrida, Julinho, tanto por quaisquer elementos da liturgia, entendeu? Por isso que eu estou dizendo aqui harmonia e tal. Por isso que é muito pouco levado em conta a questão das Onde orações. está o prazer dessas pessoas? O prazer delas está nas coisas da carne ou nas coisas de Deus? Pois é, Julinho, eis a questão. O X da questão está nisso tudo. Porque o louvor não é para elogiar a Deus, agradecer a Deus, bem dizer os grandes feitos do Senhor. E é para isso. Isso dá prazer ao espírito. Isso dá prazer à nossa vida também. Porque quando você louva a Deus de verdade, lembra um cântico aí que é cristocêntrico? Tem muitos, né? Tem muitos, mas em comparação com os outros, são poucos. Que dá prazer a gente cantar. Nós falamos aqui no vídeo anterior em que você participou comigo sobre a mensagem da cruz. Aquele hino que fala, eu amo. Sim, eu amo a mensagem da cruz. É lindo. Tem aquele grandioso és tu, como é que é? Sim. Grandioso és tu. Grandioso. Não dá um prazer cantar um hino desse? É uma letra assim, teocêntrica. Outros cânticos que não sejam nem do inário, nem da harpa, né? Mas lembra um aí. Lembra algum. É um cântico clássico, né? Muitos, eu creio que amam esse cântico porque ele não é agradável apenas a questão dos ouvidos humanos, mas a alma. Como que é? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Amém. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Bíblico. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Então vamos lá para um louvor contemporâneo. Deus é Deus. Contemporâneo, exatamente. Lindo hino, maravilhoso. Se Deus quiser, né? Ele vai curar, Deus. Ele vai fazer o milagre. Se Deus não quiser, se não quiser, ele continua sendo Deus. Então, é um hino cristocêntrico. É um hino bíblico. Entre os cânticos, Julinho, é uma raridade, né? Não que eu não estou fazendo apologia ao cântico raridade, porque tem até heresia ali no meio. Se você levar em conta, raridade, se você for ver bem a letra, biblicamente falando, né? Não combina com as escrituras. Exatamente, né? Então, basicamente, Julinho, eu entendo que o louvor ele tem que prezar pela harmonia na melodia, né? No vocal, o ritmo, né? No ritmo. E principalmente, né, que é a essência do cântico, é a letra. Se a letra tem uma consonância, uma compatibilidade com a palavra de Deus, né, ela é mais do que 50% do louvor. Né? E para a gente encerrar, Luciano, para não ficar extenso o vídeo, algo muito importante também sobre grupo de louvor, ministério de louvor, é a maneira que esses integrantes estão se vestindo. A vestimenta de quem está cantando lá na frente, isso conta muito também. Sim. Eu acho que não é só na igreja que você deve se vestir de forma decente. Outro assunto para um outro vídeo, que é a questão da vestimenta. Eu não estou falando aqui de usos e costumes, mas o homem de Deus, a mulher de Deus não pode andar com roupas sensuais. Não pode, de maneira nenhuma. Via de regra, Julinho, que... E aí, viu, Luciano, acho que é importante falar uma coisa aqui. Tem a igreja do pastor Paulo Júnior, não é a igreja dele, né? Mas a igreja ao qual ele pastoreia, tem lá o ministério de louvor da igreja Aliança do Calvário. Não sei se você já viu o louvor deles. Sim. Olha o comportamento daquelas pessoas que estão à frente. Oremos por eles. E a maneira que eles cantam, a maneira que eles louvam a Deus, a vestimenta dos integrantes, isso é muito importante. E os hinos, as letras. Eles cantam louvores com letras bíblicas. Claro que, Julinho, a questão de trajes, né?
é via de regra que não apenas o grupo de louvor, mas Toda a igreja. qualquer membro professo que tenha professado sua fé. E só que isso começa pela liderança. Sim, com certeza. Frente, com certeza. É isso. Dá bom testemunho, né? Eu ia chegar nesse ponto, Julinho. Ah, né? Sim. Claro que todos os membros de uma igreja, eles devem se portar decentemente, e não apenas dentro da igreja, mas principalmente fora da igreja, na sociedade. É a questão do comportamento. Você está louvando a Deus, né, honrando o nome de Deus, se você estiver vivendo da forma correta. O comportamento na maneira de falar, né, na maneira de pensar, você está louvando a Deus. Exato. O louvor a Deus, como a gente falou no início, tudo é na vida toda, é na vida diária, no cotidiano, lá no trabalho, em casa, na escola, não é só na igreja. Tem pessoas que acham que louvar a Deus é só lá na igreja, na hora do louvor, na hora de cantar os hinos. E não é. O nosso louvor deve ser diário, é constantemente, enquanto estivermos aqui. Ele é abrangente. Aqui fala, né? Todo ser que respira, louve ao Senhor. Sim, é imperativo, como eu disse lá no início, Julinho. E assim, há pouco tempo, Julinho, eu vi uma citação ali, não é um artigo grande e tal, mas é um texto muito interessante que, quando a gente está na igreja, né, o sentido mais aguçado que deve né, fazer parte do nosso corpo é a audição. Né? E nós estamos ali para ouvir, e ouvir principalmente o que Deus tem a nos dizer. Aquilo que é saudável para os ouvidos, como você saúde para os ouvidos. Eu repito muito isso. Dá para fazer até um programa baseado nisso, né? Programa Saúde para os Ouvidos, sobre música, que é um assunto abrangente, e claro que a gente queria falar mais sobre esse assunto, de forma mais abrangente. Podemos voltar num outro vídeo para continuar esse assunto, que é muito extenso. Sim. Mas a gente falou aqui o básico, só o beabá mesmo. Exatamente. Queríamos falar mais, mas o tempo não nos permite. Estamos na superfície do assunto, né, Júnior? Não dá para abordar de forma muito incisiva e objetiva, de tal modo a aprofundar. Vamos tratar de forma muito técnica aqui, assim. Não, até porque nem é isso. E para encerrar, Luciano, eu sei que eu queria falar mais coisas sobre esse assunto, você também, sim, mas para encerrar, acho que é importante a gente tratar dessa questão, o volume. Porque na hora da música é um volume na igreja, o som. O som é muito alto na hora da música. E às vezes na hora da pregação está bem baixo o volume. Então eu acho que, por exemplo, ninguém é surdo. E quem tem aqueles aparelhos auditivos sofre muito quando o som da igreja fica alto. E igreja, ela é composta por pessoas de todas as idades. E as pessoas mais idosas sofrem com o barulho, porque às vezes o louvor é muito estridente, o som, ou seja, muito alto. E não precisa toda a vizinhança ouvir. E às vezes tem igreja que é até caso de polícia mesmo, por causa do som muito alto. Isso já aconteceu até na nossa cidade aqui. Certa vez a polícia chegou lá na igreja, numa igreja da cidade aqui, e mandou baixar o som, porque estava muito alto. Então isso é um problema muito sério. E se o grupo de louvor, né, na hora que ele estiver cantando, o som estiver muito alto, só vai ouvir os integrantes. E você não vai ouvir a igreja cantando. Isso é tão grave, tão sério, Julinho, sabe, que eu trago como problema isso, no sentido de que a denominação que está sendo afetada, né, até judicialmente muitas vezes, porque de forma legal... Porque tem a lei, acho que é 70 decibéis, eu não lembro quantos decibéis agora, mas tem uma quantidade, né? Então a igreja, ela tem que ter, né, essa decência, né? Tem que pensar bem, né? Tem que respeitar. Há um limite. E como você bem abordou, Julinho, nessa questão do limite mesmo, né? Dá para moderar as coisas, né? Sim. A audição é uma coisa, inclusive, Julinho, biologicamente falando, é uma coisa sensível, é uma parte sensível do nosso corpo, né? Por exemplo, idosos, né, ou pessoas de meia idade que estão ouvindo um som muito estridente,
a tendência é que seja prejudicada a audição deles. Qualquer pessoa, né? na Qualquer verdade, pessoa. som muito alto prejudica. E outro detalhe, eu vou só concluir a linha de pensamento na qual eu me coloquei anteriormente ao seu pensamento, Julinho, a sua reflexão, muito interessante, né? No sentido de que a denominação que é afetada judicialmente por essa questão, né, ela não leva tanto prejuízo quanto o cristianismo. Exato. É o cristianismo que está sendo denegrido, violado com a imprudência de muitas lideranças religiosas nesse quesito de volume, né? Não é desnecessário. Às vezes alguém está nos ouvindo aqui, Julinho, e assim, até não vai concordar. Não concorda, né? Porque pensa às assim, vezes até faz parte do ministério de louvor da igreja. Sim. Nos desculpem, mas a verdade precisa ser dita. E veja bem, Julinho, nós lemos o Salmo 150. Louvem com harpa, com trombeta, com isso, com saltério e tal. Vários instrumentos, né? Instrumentos de cordas, tal, né? Mas isso não significa que deve haver uma estridência, um barulho, um show de rock and roll retumbante. Culto não é show de rock and roll. Não é show, não é popstar que está ali à frente, né? Muitos falam os levitas, né? Sim. E olha que o trabalho do levita não é só cantar, não. Ele cuidava do templo, é muito mais amplo. Mas não é a questão aqui. E esse pessoal que canta, eles não são popstar. Eles não são os maiorais da igreja, nem o pastor. Todos estão na mesma condição. Estamos todos na igreja para louvar a Deus. Exato. Porque veja bem, Julinho, até uma orquestra secular tem muito mais instrumentos do que foi citado no Salmo 150. Eles trazem uma harmonia. Inclusive, é muito tratado nessa questão técnica da instrumentalidade, Julinho, a questão da harmonia. Exato. Né? Então, quando você vê uma orquestra trabalhando, né, é lindo secular, de se ver. mesmo secular, Eu lembro aqui do André Rieu. Sim, é uma coisa que nos traz sabe, algo que eu possa pensar como que faz bem à alma, um benefício à alma, no sentido de ouvir, agradável, Julinho. Eu acho algo que agradável. A alma necessita disso. Né? Porque a música é um dom de Deus. A musicalidade ela está presente em todos os aspectos. Por isso que é necessário no vida. culto, a música no culto é importante. Pense, Julinho. A gente não está falando aqui, entendam-nos que nós não estamos falando aqui que a música não tem importância no culto. Muito pelo contrário, é importante. Mas que tipo de música, que tipo de ritmo, é a questão da harmonia que nós falamos aqui. Então, tudo com ordem e decência. Paulo fala da ordem e decência no culto. E só para encerrar a minha parte, Julinho, assim, a nossa. Falando até de Paulo mesmo, assim, eu não me recordo qual texto exatamente, qual carta, né? No sentido de não provocar escândalos. Exato. Né? Para a sociedade, inclusive, porque, como eu disse antes, o que não deve ser denegrido é principalmente o cristianismo. A denominação é só um detalhe. Exato. Né? Mas o cristianismo, a fé, deve ser algo. Por isso que a gente tem que levar uma vida correta. Sim, né? E se dobrar diante de Deus o tempo todo. Exato. Viver na dependência de Deus, porque quem está no comando é Ele, para que a gente não caia. Não é mais... Quem está de pé, veja que não caia. Sim. Porque nós não estamos querendo dar um de fariseu aqui, gente. Sim, pelo amor exatamente. de Deus. É porque a gente ficar condenando os outros e fazer pior que eles, aí é farisaísmo puro, não é isso. Pois é. Porque a gente também quer melhorar. Nós também queremos prestar um louvor melhor a Deus. Sim. O Luciano, ele canta, ele tem esse dom da música e ele sabe da importância que é esse ministério. Com certeza. Mas tudo seja feito para a glória de Deus. Sempre. E com ordem e decência, né, Luciano? Sempre, né, Julinho? Acho que vamos encerrando por aqui. Encerrando. Não dá para falar tudo, gente. Meus irmãos, nos perdoem, a gente queria continuar no assunto, mas esse assunto é extenso, como qualquer assunto relacionado à palavra de Deus. Deus abençoe pela sua participação. Sim. E, Julinho, assim, eu encerrar com a palavra aleluia. Aleluia,
significa Deus seja louvado, né? Então, Essa palavra eu particularmente acho linda, essa palavra aleluia. Então, porque Deus seja louvado. Então, Aleluia. é simples assim. Louvado Deus seja Deus. louvado, não eu seja louvado, não o Julinho, não o grupo de louvor, não o pastor, não qualquer denominação, não qualquer aspecto elementar na liturgia das igrejas, nada. Deus, unicamente Deus, seja louvado, aleluia e amém. Amém. Deus abençoe. E se você gostou desse conteúdo, curta, comente, compartilhe, dá o seu joinha e também, se ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Se inscreve lá no canal do Luciano Souza. Fala aí do seu canal rapidinho, Luciano. A palavra como ela é. A palavra como ela é com Luciano Souza. Isso, e disponível para a glória de Deus, Isso. Edificação, não para seguidores, likes, né? Nada a ver com isso. O Julinho a gente pede aqui o like, essas coisas, porque para que essa mensagem ela seja compartilhada com mais pessoas. Né? É questão do alcance, né? Exato. Mas nada para o bem nosso aqui, para querer ganhar dinheiro com isso, de maneira nenhuma. Sim, Deus seja louvado através dos nossos canais. Para honrar Deus, canais, glorificar o nome de Deus. E através de outros canais também, que tem muitos canais bons, úteis. Que edifica a vida da gente, né? Exatamente. Então, que Deus abençoe a todos e até uma próxima, se assim Ele nos permitir. Amém. Abraço. Tchau, tchau.